Olá pessoal, o nosso tema de hoje é artrites. Esse é um tema que engloba uma série de doenças, portanto é uma aula extensa e obviamente a gente não vai conseguir aqui falar os pormenores fisiopatológicos, os pormenores em relação a diagnóstico e tratamento de todas as doenças que compõem essa aula. A gente vai ter uma aula mais direcionada, vai falar das principais doenças que fazem parte desse assunto das artrites e a gente vai tocar principalmente naqueles principais pontos que as provas de residência nos cobram. Então vamos começar aqui falando um pouco sobre a anatomia das nossas articulações. A gente tem basicamente três tipos de articulações. A gente tem a sinartrose, a anfiartrose e a diartrose, que é a mais famosa. Essas duas primeiras, sinartrose e anfiartrose, são articulações que têm um componente especialmente fibrocartilaginoso, que permite uma mobilidade reduzida entre as estruturas ósseas. Estão presentes, por exemplo, no crânio, estão presentes no nosso esqueleto axial. Esqueleto axial a gente entende como coluna vertebral e cinturas, tanto cintura apendicular quanto cintura pélvica, como está exposta aqui. E a nossa principal tipo de articulação é a articulação de artrose, que é a que a gente mais conhece, que representa no punho, nos cotovelos, nos joelhos. Essas articulações diartrodiais, elas são compostas por uma cápsula articular. Essa cápsula articular é revestida internamente pela membrana sinovial, que determina uma cavidade, chamada de cavidade articular, repleta de líquido sinovial, que vai fazer com que as estruturas ósseas envolvidas nessa articulação permitam ter uma mobilidade sem atrito. Essas articulações diartrodiais são articulações que permitem grande mobilidade entre as estruturas ósseas envolvidas nela. Então prestem atenção nesse tipo de articulação, que a gente vai falar muito dela, principalmente quando a gente tocar no assunto de artrite reumatoide. E por último, eu queria que vocês prestassem atenção a essa estrutura articular aqui, que são as ênteses. Quando a gente tem numa estrutura, numa articulação, duas extremidades ósseas que vão compor aquela articulação, a gente tem ligamentos, a gente tem tendões, a gente tem a cápsula articular, a gente tem a fáscia muscular, e a inserção dessas estruturas na extremidade óssea que compõe aquela articulação, como a gente está vendo aqui nessa figura, a gente chama de êntese. E quando a gente tem uma doença que afeta essas ênteses, a gente dá o nome de entesopatia, e quando essa doença ela é inflamatória, a gente chama de entesite. Então não esqueça deste nome, porque a gente vai falar muito quando a gente falar das espondiloartropatias soronegativas, que são aquelas que acometem especialmente o esqueleto axial, coluna vertebral, principalmente cintura pélvica, e essas articulações são articulações fortemente ligamentares, então elas têm muita êntese na sua composição. Na semiologia de um paciente que chega para a gente com dor articular, a gente precisa definir se essa dor articular ela é mecânica ou se essa dor articular ela é inflamatória. Isso é fundamental para a gente pensar no diagnóstico diferencial. A dor de origem mecânica, ela tem sinais de flogose ausentes, tem uma rigidez matinal, que ela é uma rigidez matinal que dura menos do que 30 minutos. Se não tem inflamação, a gente não vai ter sinais sistêmicos de inflamação. A dor, quando ela é de origem mecânica, ela acontece principalmente por mobilização daquela articulação, e as provas de atividade inflamatórias, PCR e VHS, habitualmente são normais. Por outro lado, a dor articular de origem inflamatória, a gente também pode chamar de artrite, a gente tem sinais de flogose, a gente pode ter edema, a gente pode ter eritema, a gente vai ter calor também, tá certo? A rigidez matinal aqui costuma ser mais duradoura, durar mais do que 1 hora. Pode haver presença de sintomas sistêmicos, como por exemplo febre, geralmente febre baixa. O paciente pode ter astenia, mialgia, anemia por doença crônica, por exemplo. A dor é preferencialmente em repouso e pode acontecer durante o período da noite, e a gente pode ter um aumento das provas de atividade inflamatória. Antes de falar das doenças específicas, é importante a gente trazer alguns conceitos, algumas definições sobre as artrites, porque elas vão ajudar a gente no diagnóstico diferencial e vão ajudar a gente a compreender, a chegar ao diagnóstico das artrites específicas. Então, quando a gente tem o acometimento de apenas uma articulação, a gente chama isso de monoartrite. Se a gente tem a inflamação de 2 a 4 articulações, a gente chama de oligoartrite, e se tem mais de 4 articulações acometidas, a gente chama de poliartrite. E a artrite ela pode ser aguda ou crônica. O ponto de corte escolhido para definir o que é crônica
e aguda é 6 semanas. Então, se a gente tem uma artrite com menos de 6 semanas de duração, a gente diz que essa artrite é aguda. Se ela tiver pelo menos 6 semanas de duração, a gente chama essa artrite de crônica. E esse ponto de corte de 6 semanas é porque a maioria das causas virais inespecíficas de artrite, elas duram 2 a 4 semanas. Então, esse ponto de corte de 6 semanas é para a gente tentar distinguir entre causas virais de artrite e causas imunológicas, por exemplo. Além dessa classificação que eu citei, a gente também pode ter outras classificações que vão nos ajudar a chegar ao diagnóstico daquele paciente com artrite. A gente diz que quando a artrite acomete simetricamente ambos os dimídios, a gente diz que essa artrite ela é simétrica. Quando ela acomete de forma assimétrica, logicamente a gente chama de assimétrica. Agora aqui, gente, essa simetria não precisa ser perfeita. Se acometeu a mão direita, acometeu a mão esquerda, isso é simétrico. Não precisa acometer exatamente as mesmas articulações. Por exemplo, tem que acometer a interfalangiana do dedo midinho de um lado e do dedo midinho do outro lado. Não precisa ser assim. Basta acometer mão de um lado e mão do outro, a gente já disse que é simétrica. Tá certo? Ela também pode ser aditiva, em que antes de melhorar aquela artrite numa articulação, a gente já aparece com artrite em outra articulação, então adiciona o número de articulações acometidas. Ela pode ser migratória, então a segunda articulação só apresentará-se inflamada quando a inflamação da primeira estiver desaparecido. Também a gente vai ter, isso aqui é muito importante, artrites que acometem predominantemente o esqueleto periférico, principalmente as articulações diartrodiais, são aquelas que permitem grande mobilidade, e a gente tem aquelas artrites que acometem especialmente o esqueleto axial, que é composto principalmente pela coluna vertebral e a cintura pélvica, tá certo? Então, essas distinções são importantes, como a gente vai ver ao longo da aula. Então, os dois primeiros grupos de artrites que a gente vai estudar são as oligo- ou poliartrites crônicas, que a gente distingue em dois grandes grupos, as artrites soropositivas e as artrites soronegativas. A gente vai começar pelas artrites soropositivas no próximo bloco.